Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o Teorema do Valor Intermediário. A gente vai resolver um exercício, mas antes de começar com o exercício, a gente vai lembrar qual é o teorema. O Teorema do Valor Intermediário fala que se você tem uma função que sai de um intervalo fechado, é importante que aqui seja fechado, e essa função contínua, se a gente tiver um número D entre o f de A e o f de B, ou seja, aqui no eixo Y, vai existir alguém entre A e B, aqui no eixo X, alguém no domínio, tal que o f de C dá o D, ou seja, esse D vai ser a imagem de C. Então, aqui, só para a gente entender a ideia, vendo um gráfico desse teorema, o que ele está falando é o seguinte: a gente tem aqui o nosso A e o nosso f de A, esse pontinho aqui, e a gente tem aqui o B, f de B. Por hipótese, a nossa função, ela está definida, saindo daqui e chegando aqui, na reta toda, mas em particular ela vai estar aqui entre esses dois, e é uma função contínua. Uma função contínua é aquela que a gente desenha o gráfico sem tirar o lápis do papel. Então, a gente tem que conseguir sair desse ponto e chegar naquele outro ponto ali, no B, f de B, sem tirar o lápis do papel. E o D é um carinha que está aqui em algum lugar entre o f de A e o f de B. Então, suponha que esse aqui seja o meu D. Então, aqui eu desenhei a altura D. Como a nossa função é uma função contínua, e a gente vai ter que sair daqui e chegar ali, em algum momento, o gráfico da nossa função vai ter uma interseção aqui com essa altura D. Então, se o nosso gráfico for assim, essa aqui é a interseção do nosso gráfico com a altura D. Ou seja, esse vai ser o nosso C. Então, para esse caso aqui, f de C é igual a D. Então, aqui a gente tem o nosso f de C. E é isso que está falando o Teorema do Valor Intermediário. Se a gente tem uma função contínua e a gente pega alguém aqui entre a imagem de dois pontos, então, como a função é contínua, tem que ter alguém aqui no domínio entre, aqui, intervalo aberto, entre A e B, tal que o C vai ser elevado em D pela função f. Então, f de C é igual a D. Tá, a gente tem um caso particular do Teorema do Valor Intermediário, que é quando a gente translada o nosso desenho de modo que esse D aqui seja zero. Como que a gente faz isso? Vamos mover aqui o nosso gráfico de modo que ali o nosso D seja zero. Então, um caso particular do Teorema do Valor Intermediário é falar que se f de A e f de B têm sinais opostos, mudam de sinal, Ou seja, aqui a gente tem o f de A negativo e o f de B positivo, então, vai existir um C, aqui é o nosso C, tal que o f de C é igual a zero. Então, o nosso D aqui é o zero. Eu só peguei esse eixo e movi ele para lá. Então, tá vendo? É o mesmo desenho, só que agora aqui o nosso D eu tô pegando igual a zero. Então, um caso particular é falar que se esses caras têm sinais opostos, um é positivo e o outro é negativo, sempre vai ter alguém que passa aqui pelo zero. Então, que tipo de exercício a gente pode resolver utilizando o Teorema do Valor Intermediário? Então, para dar um exemplo, a gente vai resolver esse exercício aqui. A gente tem uma função que é contínua e, por hipótese, a gente tem que o f de 0 é igual a f de 1. Eu não conheço a minha função, eu só sei que o intervalo fechado 0, 1 é o domínio dela e que o f de 0 é igual a f de 1. E aí, o exercício quer que a gente prove que existe um valor entre 0 e meio, tal que o f de x é igual ao f de x mais meio. Ok? Tá, como que a gente vai fazer isso? Eu quero usar esse caso particular aqui. Então, eu quero uma função que ela mude de sinal, ou seja, que ela é positiva em algum ponto e negativa em outro ponto. E eu vou querer encontrar um zero dessa função. E quem vai ser essa função? Então, a minha função vai ser φ saindo de 0, 1 e chegando na reta, tal que para cada x entre 0 e 1, a minha φ vai pegar o x e vai levar em f de x menos f de x mais meio. Ou seja,
eu quero que isso seja igual a isso. Se eu passo isso aqui para cá, eu quero, então, encontrar um valor de x entre 0 e meio, tal que f de x menos f de x mais meio seja igual a 0. Então, põe um menos aqui. Ou seja, encontrar um zero da φ vai encontrar um ponto em que essa coisa seja igual. Então, eu vou conseguir usar esse corolário aqui em φ. O que a gente precisa? A gente precisa encontrar um valor em que essa função seja positiva e outro valor em que ela seja negativa. Então, vamos lá. Eu vou aplicar minha função em 0 e em meio. Por quê? Quando eu colocar meio aqui, eu vou estar com f de 1. Quando eu colocar 0 aqui, eu vou estar com f de 0. E eu sei, por hipótese, que eles são iguais. Então, vamos ver como que isso aqui vai ajudar a gente. Então, aplicando em 0, eu vou chegar em f de 0 menos f de meio. E aplicando em meio, eu vou chegar em f de meio menos f de 1. Ok. Se a gente soma essas duas coisas, somando as duas coisas, eu vou ficar que esse aqui vai embora com esse, e eu tenho f de 0 menos f de 1, que por hipótese são iguais. Então, isso aqui vai dar 0, porque esse vai cortar com esse. Isso implica que φ de 0 é igual a menos φ de meio. Ou seja, eles têm sinais contrários. Um é menos o outro, então eles têm sinais contrários. Ou seja, eu posso usar esse resultado aqui. Então, como eles têm sinais contrários, segue do teorema do valor intermediário que existe alguém nesse intervalo aberto, tal que o φ desse x é 0. Então, esse é o x que existe aqui dentro, que tem imagem 0. Mas se o φ de x é 0, o f de x menos o f de x mais meio também vai ser 0. Isso implica que f de x é igual a f de x mais meio.